Bem-vindos ao programa de técnicas apresentado por Wolfgang Rudolf. Hallo. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje selecionei um tópico. Quero falar sobre algo que não podemos ver, que só podemos medir com a ajuda de nossa tecnologia. Vamos falar sobre o rádio. Bom, o tema não é o rádio, porque o rádio é algo que temos ao nosso redor todos os dias. Pode ser o nosso smartphone que sempre levamos conosco, assim como as antenas de telefonia móvel, que são cada vez mais. Ou um rádio, como os que temos em casa há muitos anos, ou outros equipamentos com ondas de rádio, como o nosso roteador de rede sem fio. Os equipamentos de rádio se espalharam como brinquedos. Mas há muita mais onda de rádio que talvez você nem conheça. Interferências. Muitos, mas muitos dispositivos causam interferências. Significa que eles irradiam ondas. E tais ondas não podemos ver e também não nos servem, são parasitas. Na verdade, a lei estipula o quão forte os parasitas devem ser em determinadas áreas. Mas quem controla isso? Se tivermos sorte, o fabricante levará isso em consideração e dirá: eu sou o bom, ok? Devemos acreditar, embora sempre haja trapaceiros. Bom, essa história do rádio quero mostrar para vocês. Em uma tomada convencional, não costumamos ter problemas. No entanto, aqui temos 4 conexões USB. Ou seja, a tensão de rede de 230 volts é transformada, utilizando o controlador de comutação, em uma tensão contínua de 5 volts. O que esses controladores de comutação fazem é como repartir a corrente. E é assim que novos parasitas são produzidos, em uma ampla faixa de frequência. Uma tomada sem isso não causa interferência, a não ser que haja mau contato. Todos esses adaptadores que temos, mesmo aqueles com fonte de alimentação com baixa faixa de corrente, e não o que entra aqui. Se forem comutados, geralmente são conectados novamente por rádio, por exemplo, com uma estação central, por Wi-Fi, por Bluetooth ou por qualquer outro método. Isso também faz parte do rádio. Também algo assim. Um carregador de baterias, como temos cada vez mais baterias, isso também causa interferências. Acredite ou não, campainha ou botões de emergência também geram um vasto espectro de interferência. Talvez você pense, quantas coisas posso fazer? E eu estou contando. Mas olhe para esta lâmpada. As lâmpadas de LEDs modernas foram melhoradas. Mas aqui tem uma cópia que é uma catástrofe. E vou mostrar para vocês. Este daqui é um medidor de intensidade de campo. Vamos ver como posiciona, para que a câmera possa capturar bem. Agora eu ligo a lâmpada. Atenção! Assim, pode ver como a agulha dispara ao fundo da escala. Agora nada. Não produz apenas luz. Também gera muita radiação no ambiente. Bom, alguém poderia dizer que ainda estamos vivos? O que poderia acontecer? Esse é o dilema. Existem pessoas sensíveis à radiação. Não consigo entender por que isso não acontece comigo. Tenho equipamentos de rádio há anos e não me afetam em nada. Mas com os outros é diferente. Cada pessoa é um mundo com sua própria fábrica química interna. É por isso que não pode ser determinado. Alguns têm problemas e outros não. É assim. Não podemos ver tudo isso, mas eu posso te mostrar isso daqui. Minha pequena câmera que tenho aqui. Tiro uma foto e a partir dessa foto vou fazer uma alta frequência e vou para uma televisão antiga de tubo através do sintonizador. Mesmo com um rádio de baixíssima potência, veja o que acontece quando eu ligo. Veja bem, aqui começa. Isto é o que acontece. A imagem é distorcida.
Imagine que ao nosso redor você vê muitas ondas, que agora distorcem a imagem que tem ao nosso redor. Se a câmera tornasse visíveis, eles não seriam capazes de me ver. Como agora, não há mais nada para ver, e se eu chegar mais perto, distorce ainda mais. É assim que o mundo real se parece, só que nossos olhos enxergam apenas uma certa faixa de frequência do espectro eletromagnético. Aquela história de vermelho, verde e azul e um pouco mais, e pronto. E essa lâmpada incandescente, espera, se é na verdade uma lâmpada LED, também produz interferência, igual aos equipamentos de rádio. Vou colocar meu rádio aqui na frente. E vou segurar ele com a mão. Agora observem. Estamos na frequência de ondas ultracurtas. Agora eu ligo a lâmpada. E você pode ouvir como isso gera interferência em outras faixas de frequências fora da faixa para rádios. As interferências aumentam. O caso é que não queremos ter essas interferências, pois, por um lado, as interferências também precisam de energia. Elas têm que entrar e depois sair de alguma forma. E se não causamos interferências, o sistema precisa de menos energia. Mas, além disso, isso interfere em outros dispositivos. Tenho certeza que você já sabia isso. Se você deixar seu smartphone perto de um alto-falante ou de um amplificador analógico, podemos ouvir a interferência gerada. E agora, temos que perceber isso de alguma forma. Posso te mostrar como funciona de uma forma fácil. Olha aqui. Aqui. Eu tenho um microamperímetro. Em um caso simples, veja, eu soldei um diodo aqui na parte de trás. Curta-circuita uma semi-onda. E o diodo de conexão serve como antena. E se eu agora apertar o botão enviar no meu rádio, pode observar que indica algo. Significa que existe radiação e este sensor capta e exibe. Construir algo para que não pareça tão primitivo. Agora você pode ver, no centro, esta peça com aspecto de porcelana. Trata-se de um diodo com faixa de até 3 GHz aproximadamente. Significa que com isso posso medir a radiação de fuga do meu micro-ondas, porque ele também irradia. Olhe agora, se eu ligar meu equipamento de rádio, aqui também mede. Como você pode ver, algo realmente acontece. Mas o aparelho que mostrei no início integra um amplificador. Por isso, é capaz de medir tensões muito, mas muito baixas, e retifica e as exibe. Inclusive, posso me distanciar até onde eu quiser. A agulha indica o máximo. Deveria ajustar a sensibilidade. Bom, como podem ver, no mundo em que vivemos, temos muitíssima radiação ao nosso redor. Não apenas alta frequência, mas também baixa frequência. Qualquer transformador ou adaptador de rede gera um campo magnético. Esses campos magnéticos se expandem. Você pode talvez se lembrar de quando estudava física. A paras de metais era usada e colocada sobre um papel ou papelão. Um ímã era colocado por baixo e podíamos ver as linhas magnéticas. A mesma coisa acontece aqui. Um transformador também o gera. Os equipamentos modernos possuem fontes de alimentação que são mais prejudiciais. Qualquer linha elétrica em uma casa irradia radiação eletromagnética. E podemos medir isso. Existem medidores que não apenas detectam metais, mas também se a corrente está fluindo. Com tudo isso, se tentamos ter consciência de tudo o que fazemos com toda a radiação eletromagnética, nos assustaríamos. Existem aparelhos especiais que medem campos magnéticos, como, por exemplo, este ímã que eu trouxe aqui.
Eles medem campos elétricos. Posso medir a tensão de alta frequência que temos no ambiente. E é certo que também posso medir campos magnéticos. Como podem ver, muitas coisas que nos mostram tudo o que nossos medidores fazem. Se queremos verificar se os nossos eletrodomésticos funcionam bem, como o micro-ondas, devemos certificar-nos de que não irradia, pois tais ondas são perigosas para as pessoas. Eles não apenas fritam um filé de carne, também nossos dedos se chegarmos perto de uma área com fuga de radiação. Mas vamos ver isso. Selecionei 3 equipamentos que agora vou apresentar a vocês. Bom, quero apresentar o PCE MFM 2400. Eu o analisei e essa é sua aparência. E posso segurá-lo muito bem na mão. Possui um painel grande que me permite ativar a luz de fundo. Você pode ver a diferença até com os focos de luzes acesos. Então, muito interessante. É um medidor de campo magnético. Significa que posso medir campos magnéticos. Os campos magnéticos não são apenas aqueles gerados por ímãs, com linhas de campos, como aprendemos na escola, mas também em muitos dispositivos elétricos ou eletrônicos. Por exemplo, uma impressora possui acoplamentos magnéticos para estabelecer uma conexão entre motor e algumas peças, como tambor ou outras. O sistema operacional o ativa. Às vezes, eles não se ativam, e nós sabemos por quê. Então, você pode medir esse campo magnético produzido pelo acoplamento magnético. Você também pode medir outros ímãs ou relés. Existem relés que se bloqueiam, assim como algumas pessoas. E esses campos magnéticos estão lá, mas não se ativam. Isso pode ser medido com equipamentos como este. Vou te mostrar o que podemos fazer. Aqui conectamos a sonda. Para isso, primeiro tenho que abrir a sonda. Assim, temos algo muito especial aqui. Na ponta, encontramos um gerador de efeito Hall, H-A-L-L. Leva o nome de seu inventor. O gerador de efeito Hall é um semicondutor que altera suas propriedades elétricas em um campo magnético. E isso podemos medir. Esse é o começo. Esse dispositivo está disponível em 2 versões, com sonda transversal como essa, e com a sonda com orientação axial. Com isso, posso colidir contra um objeto e medir na direção axial. Esta é a transversal. Veja, eu tenho aqui um pequeno ímã de cubo. E se eu conseguir que a câmera o capture, agora vou verificar o ímã. Você pode ver como aumenta o campo magnético. Agora um N aparece. Detecta simultaneamente a polaridade do ímã. Agora eu viro o sensor. Me aproximo e agora leio S, como norte e sul, ou como mais e menos. Como podem ver, ele detecta um ímã como esse. Se acesso por um lado não funciona, então precisaria de outro sensor como o axial, que mencionei antes. Aqui tenho valores de radiação dispersa. Bom, um medidor de campo magnético. Vou colocar a capa para proteger ele, que mede em uma faixa de 24.000 Gauss, ou seja, até 24.000 Gauss. Gauss, um inventor antigo. Um suíço que naquela época investigou e desenvolveu esta história sobre os campos eletromagnéticos. Gauss é originalmente escrito com SZ, mas com essa internalização foi alterado com duplo S. E Gauss se escreve com G maiúsculo. Hoje em dia trabalhamos com uma unidade DSI, que foi estabelecida por volta de 1961, como Tesla. Não tem nada a ver com carros, mas Tesla também foi um grande cientista.
Esta densidade de fluxo magnético recebeu o seu nome. Isso pode ser convertido, lembrando que são sistemas métricos diferentes. Quero dizer que 24 Gauss equivale a 2,4 mini-Tesla. Não posso dizer que é igual, pois são sistemas diferentes. Talvez possamos compará-lo com as roupas de homens e mulheres. Não podemos dizer que o tamanho 45 de um homem, se existe, é o mesmo que de uma mulher. São sistemas diferentes. O mesmo acontece com Gauss e Tesla, mas posso mudar de unidade. E, dependendo da faixa de trabalho, posso selecionar entre Gauss ou Tesla, respectivamente miligauss e microtesla. Um equipamento muito utilizado na tecnologia. Sempre que seja necessário detectar um campo magnético e sua intensidade, o meu aparelho continua funcionando, ou parou de funcionar, ou preciso procurar a causa em outro lugar. Um dispositivo de mão bonito, que é alimentado com uma pilha de 9 volts. É o MFM 2400 da PCE. Tenho aqui o EMF 823 da PCE. É um medidor de campo eletromagnético. Com ele, consigo medir a névoa eletrônica e medir o que nos envolve em todos os lugares. Mede na faixa de frequência de 30 Hz até 300 Hz. Em casa temos 50 Hz e em alguns países 60 Hz de tensão alternada. Tais frequências e algumas mais altas posso medir com isso. Bom, vamos ver como isso funciona. Tem poucos botões. Temos o botão de ligação. Range altera a faixa. Agora vamos ver. REC me permite registrar dados para obter valores máximos e mínimos. Botão Hold, quando tenho que medir atrás de um objeto ou embaixo de sofá e não vejo a tela. Então, pressione o botão Hold, retire o equipamento e veja o valor de medição na tela. E depois posso descongelar o valor e continuar medindo. Unity. Vamos voltar ao mesmo ponto de antes. Medimos de acordo com a unidade SI. Tesla ou, nesse caso, microtesla. Mas também posso mudar para Gauss. Embaixo, backlight. A luz de fundo eu vou te mostrar. Assim é sem a luz de fundo, e podemos ler bem. É assim que se lê quando está embaixo do sofá ou à noite, com luz de fundo. Eu posso dizer que, como pode observar, de qualquer forma, facilita muito bem a leitura. Bom, o que vamos fazer agora com isso? Vejam, tenho aqui uma régua de conectores. Eu coloco ao lado. Ao movê-lo, corta a linha dos campos. E isso mostra algo. Aqui no estúdio temos muita contaminação no ambiente. Bom, eu quero mostrar para vocês. Agora está mais calmo. A régua está acesa. Desligo e me dá um impulso. Já que este gera e se anula campos. Desligo novamente. Certo que há alguma interferência, embora seja mínima. Acendo novamente e não há grande mudança. Aumenta e diminui. Mas, a propósito, ele mede 20 microtesla até 2400 microtesla, ou seja, 2,4 mini-tesla é a faixa de medição do equipamento. Bom, agora conectei um adaptador de energia antigo. Espere um minuto. Estava ligado. Já desliguei e salta como antes, indicando os campos que tenho no ambiente. Agora ligo minha régua. E você pode ver como está fora da faixa. Agora tenho que ver se consigo encontrar o botão Range. Agora mudou para uma faixa superior. Agora você pode observar que eu posso medir esse valor. Desligo e ligo. Bom, isto é um instrumento com o qual posso medir toda a contaminação elétrica que tenho ao meu redor.
e que não consigo ver. Existem muitas pessoas sensíveis à eletricidade. Não entendo por que não me afeta. Este pode determinar quais dispositivos e onde são gerados campos ou radiação eletromagnética. Assim é o aparelho, o PCE EMF823, que mede de 20 microtesla até 2,4 minitesla, é o que permite que a unidade seja alterada para Gauss. Bom, tenho aqui diante um aparelho pequeno, mas muito fino, o EMF40 da PCE. Sim, isto é uma espécie de aparelho mágico. Pode fazer muitas coisas. Leva integrado um medidor de alta frequência, porque me indica que radiação ou ondas de alta frequência tem ao meu redor, nesta sala. E, por suposto, também um pouco mais longe. Me indica campos elétricos, como linhas elétricas e campos magnéticos. E também me indica muito bem os campos magnéticos. Vejam, eu vou mostrar. Aqui tenho o meu pequeno ímã de cubo novamente. Agora coloco ele na parte posterior, assim. Agora podemos ver o valor na parte superior. Também me indica a direção de campo magnético como X, Y e Z. E se eu agora girar o ímã? Darei outra direção. Você pode ver como os valores mudam. Agora eu coloco de outra forma. Com isso, posso determinar a direção de X, Y e Z de um campo magnético. O fato de que posso emitir um sinal acústico é porque possui valor limite definido, e assim que estes são excedidos, emite o sinal para indicar algo que está errado, embora essa função possa ser desativada. Bom, temos aqui um transformador de um adaptador de rede antigo. Vamos olhar o painel central. Tenho que deitar ele. E então, se está bem, posso deixar assim. O painel central indica um valor de cerca de 108. E se agora eu ligo a régua e dou uma energia ao adaptador de rede, então deveria ver subir o valor consideravelmente para 311, 312. E se desligo, o valor descende. Na parte superior, observamos como detectou o campo magnético desse transformador. E agora, na parte inferior, coloco ele de volta para que seja mais confortável de ver. Pego meu rádio portátil e coloco meu transmissor de 2 metros, porque me permitem. Você pode observar quanta contaminação temos no estúdio, aqui na parte inferior, causados por microfones sem fio, focos com regulação à distância, etc. Se eu pressionar agora o botão de transmissão, teremos que esperar um pouco. Ok, agora detecta. Você pode ver abaixo à esquerda, ao lado do valor numérico, um pequeno gráfico. Estes me indicam os últimos 20 valores. Vemos como está agora, no topo, quando pressiono o botão de transmissão. E se eu soltar, descende de novo imediatamente. Você pode observar no gráfico e veremos agora mesmo, pois há um pouco de desfase até que o sistema atualiza os dados. Estamos falando de 3 sistemas de medição. Mede campos magnéticos em 3 eixos, X, Y e Z. Com isso, medimos campos desde 20 microtesla até 200 microtesla. E também determina a direção. Na próxima sessão, posso medir de 50 volts por metro até 2000 volts por metro. É o que medimos nesse transformador. E isso é medido ou detectado com 50 ou 60 Hz. 2000 volts por metro é realmente muito. A isso acrescentamos que uma faixa adicional posso determinar de 30 mV por metro até 11 volts por metro, entre 50 Hz e 3,5 GHz.
Significa que, se você tem um roteador sem fio em casa que funciona com 2,5 GHz, você pode verificá-lo com esse dispositivo e ver onde tem mais sinais e onde tem menos. Talvez possa mudar a posição. Também pode detectar algo que ocorreu comigo. Se alguma tomada inteligente quebrar e distorcer o sinal da rede sem fio. Você também pode buscar e encontrar isso e reutilizar. Mas não se esqueça que é um resíduo perigoso. Tem a possibilidade de selecionar uma infinidade de magnitudes. Tenho milivolts por metro, volts por milímetro, também microwatts por centímetro quadrado, miliwatts por metro quadrado e miliamperes por metro. Estas são as diferentes magnitudes que posso selecionar. O equipamento sempre me mostrará o valor da unidade que selecionei. Um belo dispositivo universal, que se esconde na mão e para uso universal. Três dispositivos para medir o que não podemos ver e que encontramos no ambiente e em nosso entorno. Até mesmo em nosso carro ou sala de jogos. O primeiro medidor da PCE é o MFM 2400. Um dispositivo com painel grande com luz de fundo e com uma sonda externa com a qual posso determinar campos magnéticos e, com este sensor que pertence a 2400, posso acessar de forma transversal a fonte de campo magnético e determinar a intensidade. Bom, existe também a versão de 2400, mas com outro sensor. Esse é o axial, portanto, eu tenho que quase chocar contra o campo magnético. Dependendo da área de aplicação, você pode selecionar o modelo adequado. O segundo dispositivo que tenho aqui é o PCE EMF 823, um medidor de eletromosg. Ou seja, mais do que medir campos magnéticos, ele mede a névoa magnética que temos no ambiente. Campos elétricos de linha de corrente, transformadores, aparelhos ou máquinas, aspiradoras e qualquer aparelho que tenha a ver com um campo magnético. Qualquer linha elétrica com corrente gera um campo magnético ao seu redor. E também pode ser medido com isso. Mede esses campos em uma faixa de 30 a 300 Hz. E uma intensidade de 20 microtesla até 2400 microtesla, ou seja, 2,4 minitesla. O último aparelho é o PCE EMF40, um medidor. Eu ia dizer multímetro, mas isso é outra coisa. Possui 3 funções de medições diferentes. Posso medir campos magnéticos e me indica a direção dos eixos X, Y e Z. Portanto, posso ver em que direção se expande o campo magnético ou de onde procede. Mede desde 20 microtesla até 200 microtesla. Suficiente para determinar os campos magnéticos. Na parte central tem outra função. Com essa função determina os campos elétricos. Campos que, como no aparelho de antes, são gerados por linha que estão sob corrente. Podem ser relés, bobinas, motores, transformadores e muito mais. Tudo o que tenho ao meu redor, em casa e em qualquer lado, eu meço com isso, na faixa de 50 volts por metro até 2000 volts por metro, e 50 Hz até 60 Hz. Depois tenho a possibilidade de medir 30 mV até 11 volts por metro. Desde 30 mV por metro até 30 volts por metro. E desde 50 MHz até 3,5 GHz com esse dispositivo. Além da visualização numérica, temos um gráfico com os últimos 20 valores de medição. Posso alternar a unidade entre milivolts por metro, volts por milímetro, microwatts por centímetro quadrado, milowatts por centímetro quadrado e miliamperes por metro.
Um imenso parque de medição que você pode obter se for sensível à radiação eletromagnética ou se estiver procurando alguma radiação. Já que com este último equipamento eu consigo ver na faixa de redes wireless de 2,4 GHz, até onde o Wi-Fi alcança, e ver o melhor lugar para colocar o aparelho, para que haja um bom sinal de rede. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima! Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pce/instruments.com.